Já é a nossa terceira entrada aqui, né? Então, só recapitulando aí. Agora vai. Uma boa noite. Uma boa noite, seja bem-vindo aqui ao Live Versão especial aí com Acervo Guarani, uma página do Instagram muito boa aí, com várias curiosidades das camisas bugrinas, dos mantos bugrinos, né? Você estava dizendo aí que a gente não percebe, mas começa uma paixão assim e depois vai se fixando, e foi isso que aconteceu contigo, né? Começou a pegar umas camisas. Cara, exatamente, velho. Eu acho que a veiazinha de colecionador sempre teve aqui fundo, sabe? Mas nunca transcendeu, né? E foi transcender de uns anos pra cá, assim. Então eu nunca pensei em ser colecionador, nunca tive isso na cabeça. Sempre fui tendo uma camisa ou outra. Em meados aí de 2010 eu entrei para Guerreiros e, cara, minha paixão era ter todas as camisas da Guerreiros. Acho que a paixão por camisa meio que começou aí. Eu não podia ver ninguém vendendo uma camisa da Guerreiros lá no meio da torcida, que eu ia, comprava, eu cheguei a ter umas 10, 15, 20 camisas da Guerreiros. Então, desde as camisas antigas até as camisas novas. Mas jamais também pensei em ser colecionador também. Tinha porque eu gostava de usar e tal. Mas antes, né, igual eu tava falando logo no começo, eu acho que comecei com ingresso mesmo. Ingresso foi onde eu comecei a juntar mesmo, a acumular e gostar da coisa. Ah, da hora. E você chegou a ter aquelas camisas da Guerreiros antigas lá, que era bordada, que tinha um cacique lá colorido, né? Tive. Cocar. Caramba, hein? Cheguei a ter agasalho da Guerreiros antigo, boné antigo. Cara, eu não podia ver ninguém vendendo nada da Guerreiros. Tem até os camaradas da Guerreiros aí, o Vini. Eu não podia ver nada antigo da Guerreiros, que, cara, eu, pirava, agasalho, calça, camiseta, boné, tudo que eu via eu queria. Era absurdo. Caramba, hein? Que da hora, hein? Não, e as camisas da época lá era muito da hora, velho. Tipo, bordado. Sim. Meu, era um padrão totalmente diferente do que é hoje, né? Até um tecido mais pesado, né? Sim. É um algodão, na verdade, né? É um algodão, né? Pesadão. Que cara, pra você usar aquela camisa no sol lá, a galera da época sofria, hein? Porque olha, o bagulho é pesado. Meu, e numa caravana no interior, né? Cara, aquela camisa lá, se você pegar uma chuva com ela, você pesa uns 3, 4 quilos a mais a camisa. É um negócio absurdo. Leva todo o peso do mundo nas costas, né? Exatamente. E, cara, engraçado, em relação às camisas do Guarani, eu fui ter minha primeira camisa oficial em meados aí de 2007, mais ou menos, que eu ganhei de presente de uma tia, uma camisa da Finta. Mas até então usava para jogar bola, nunca encanei em ter camisa oficial. Eu fui encanar em ter camisa oficial lá para 2015, 2013, que aí, já veio a brisa de colecionar. E a história de como começou a coleção é mais engraçada ainda, cara. É foda. Já conta aí, já emenda aí. Cara, eu trabalhava em um lugar, na Casa da Criança Paralítica. Não sei se conhece ali na saída da Prestes Maia. Trabalhava eu e um camarada meu, Zé. Acho que ele tá assistindo aí, eu vi ele entrar agora há pouco. E na Casa da Criança Paralítica tem um bazar lá dentro. Vende de tudo, né? Roupa, móvel. E aí a nossa diversão na hora do almoço era ir nesse bazar. E ficava lá, xeretando as coisas que chegavam e tal. E aí um dia apareceu uma camisa lá antiga, não lembro de que time que era, não era do Guarani, nada. E eu conversando com ele, né, peguei a camisa na mão, olhei, e tava lá, R$5. Olha só. E cara, eu vou comprar essa camisa aqui, que, sei lá, se eu vender por 20 conto, eu já ganhei um dinheiro em cima, já tô no lucro, né, pegou, não peguei nada. Beleza, comprei a camisa, cheguei em casa, né, empolgadão, falei, fazer um dinheiro, né. Aí cheguei em casa, comecei a pesquisar Mercado Livre e tal, e vi lá a galera vendendo por 100, 150 conto a camisa.
Olha só. Falei, pô, se eu vender agora por 50, eu já tô feliz, né? Antes era 20, agora já tô pensando em ganhar 50. Tranquilo. Aí comecei a procurar, né, grupo de colecionador no Facebook, colecionador de camisa, apareceu uma porrada de grupo. E comecei a entrar em todos os grupos. Aí eu lembro que eu anunciei a camisa, vendi por 100 conto. Puta, cara, foi a semana mais Olha só. feliz da minha vida. Falei, porra, olha só, mano, que coisa linda. Aí, mano, comecei a caçar camisa no bazar, aí começamos, eu e esse parceiro meu aí, o Zé, começamos a caçar camisa. E começamos a achar a camisa e tal. E aí ia pesquisando quanto que valia aquela camisa. E, puta, ia vendendo, cara. Ia começar a ganhar um dinheiro. Falei, pô, coisa linda demais, né, cara? Sensacional. Aí eu falei, pô, por que eu não trago isso pro Guarani, né? Pô, conheço um monte de bugrino que tem camisa guardada no armário. E falei, vou tentar trazer isso pro Guarani também, mas nem pensava em colecionar a camisa do Guarani na época. Eu comecei na ideia de vender. Certo. Nunca pensei em ser colecionador, nada. E aí comecei a achar umas do Guarani, não só em bazar era bem difícil de achar, mas puta, garimpava pra todo lado camisa do Guarani. E garimpa até hoje, acho que todo mundo já deve ter me visto aí pelo menos uma vez na vida no Facebook vendendo alguma camisa. Bem conhecido. Todo mundo já deve ter visto alguma vez na vida. E, cara, eu comecei a garimpar para todos os lados camisa do Guarani. Chegou uma hora que, puta, meados aí de 2016, já não achava mais nada em bazar, tinha que me virar em garimpo de outro jeito de garimpar. E vendendo uma camisa, vendendo outra, comecei a vender camisa do Guarani. E nisso eu ia pegando uma camisa ou outra, sabe? Tipo, pegava uma camisa e vendia duas. Certo. Aí, puta, pegava duas camisas e vendia três. Entendeu? E aí ia nessa, mas sem pretensão. Aí, a hora que eu fui vendo, eu acabei, tipo, fui juntando, né? Falei, essa daqui é legal. Uma ou outra que eu achava legal eu ia pegando pra mim. E numa dessa eu fui começando a guardar. Eu tinha um espacinho que eu guardava, e esse espacinho começou a ficar pequeno. Aí foi pra dentro do armário, o armário começou a ficar pequeno, que eu guardava uma gaveta, no espacinho. Aí o armário começou a ficar pequeno, falei, pô, onde que eu vou colocar? Achei uma arara no OLX, que é essa que tá aqui atrás. E aí coloquei, só tinha a parte de baixo da arara, né? Tive que mandar fazer uma parte de cima, porque também foi ficando pequena a arara, já não cabia mais só na parte de baixo, tive que fabricar uma parte de cima para a arara, e aí eu não parei mais. Hein? Pô, já não cabe mais camisa, cara, ó, vamos precisar de outra arara daqui a pouco. E tem quantas camisas aí? Já parou para contar? Cara, já, eu tenho, cara, eu sou meio xarope com essas coisas, eu tenho tudo catalogado, bonitinho, tamanho, camisa, ano. Hoje são 104 camisas de jogo, né, oficiais, mais 10, né, de treino, comissão técnica, então 114, mais 12 agasalhos. Então tem agasalho aí da década de 80, 90, 2000, os atuais aí. Então precisa de outra área já. Respeito, né? É um acervo de respeito. Ah, não, que isso, longe disso. Eu tô meio que engatinhando aí perto de outros colecionadores aí, que, pô, os caras são meus exemplos porque, ó, aí. Tem o Kleber Sanches, né, que inclusive não é seu irmão, né, que você falou que... Não, meu primo de consideração aí, que é bom, grande que é bom. Todo mundo acha que a gente é irmão. Que é parça. Não, tem o mesmo gosto em comum, né? Torce pro mesmo time. Coleciona a camisa. Sim, exatamente. E ele tinha postado esses dias aí que parece que ele tava com 199 camisas. Quando ele vai chegar a 200, ele sempre rola uma aí, né? E acaba sempre ficando no 199 aí. Cara, e não só ele também. A coleção do Clebão é fora de série. Sou fã da coleção dele. Admiro pra caramba. Mas tem a do Guilherme Gomes também, que, puta, pra mim é o cara que é o rei das Adidas aí da década de 80. O cara, puta, é brabo demais. A coleção dele, inclusive, foi
Foi o cara que mais me ajudou aí quando eu comecei. Eu enchia demais o saco dele, cara. Enchia demais. Desculpa, Gomes. Eu enchi muito o saco dele. Porque eu não tinha noção, né, cara, das camisas. Não tinha noção de ano. Não conhecia nada. Então ia pingando, né, as camisas pra mim. As que eu pegava para vender, eu ia perguntar para ele, falava, pá, quanto que vem, quanto que custa, qual que é uma ideia de valor, qual ano que é, e ele tem o álbum dele no Facebook, que era quase minha página favorita do navegador já, porque todo dia eu entrava no álbum dele para caçar qual ano de alguma camisa. Então, pô, eu sou fã demais desse cara aí, mano, pra mim ele é um exemplo aí dentro do colecionismo. Ó, já tem uma pessoa aqui... E tem a do Butão, também, que, puta, pra mim esses 3 caras... E o Fabinho também. Esses 4 caras, velho, pra mim eles são os pilares, assim, do colecionismo bugrino. O Clebão, Fabinho, o Gomes. Puta, velho, os caras são foda mesmo. Álvaro, são, né? Sensacional. Isso. O Gutão com as camisas de goleiro dele, velho, é fora de sério o que ele faz... o foco dele, puta, é animal, sensacional. Sou fã demais desses caras. Cara, já é difícil achar camisa rara, né? De qualquer clube aí, ainda mais de goleiro, mais difícil ainda, né? Não, cara, ele tem quase, acho que deve ter mais de 200 camisas de goleiro do Guarani. Então, puta, e ele é um cara bom de resenha, viu? Ele é um cara que dá pra você chamar pra fazer a live. Ele também tem o Instagram dele, acho que é Acervo GK Bugrino, Arqueiros Bugrinos. Então sigam lá quem quiser conhecer as camisas de goleiro, que o cara é brabo também, mano. O cara é fera demais. Outra página aí que já dá uma boa parte da história do Guarani também, né? Cada camisa um detalhe, uma história e... Exatamente. Assim como o acervo do Guarani também. Não, cara, cada camisa que ele posta lá é uma porrada na nossa cara. Pô, ele posta às vezes as Deleba dos anos 90, aquelas camisas tudo colorida. É fora de série, velho. Fora de série. Tinha o charme da época, né? Ó, tem um seguidor aqui, tá falando assim, essa Puma branca aí atrás, vem pra rolo, 2 Lupo e uma Champs na troca. Olha, já estamos na live da negociação aqui, ó. Quem que foi? Acho que eu vi quem que foi aqui. Foi o Felipe Arendite. Puta, esse aí é parceiro também. Ele sempre pega a camisa comigo, é parceirão também. Já tá querendo dar um golpe aí em você, então. Não, puta, gente boa demais. Felipe, ele esqueceu uma camisa comigo que ele foi lembrar esses dias aí. Acho que ele comprou ano passado a camisa comigo. E, puta, a camisa ficou comigo até o mês passado, cara. Ele deposita e fala, pô, fica aí, depois eu pego, ele esqueceu, tá torcendo pra ele esquecer aqui comigo, mas ele esqueceu, lembrou esses tempos aí. Não, aí você já vai dormir, já coloca ela assim no cantinho, achando que é a última noite que já passou com Puta, cara, pior que era uma camisa sensacional, foi uma Umbro, manga longa, com o patrocínio da Center Leader branca de jogo. Linda, mano. Puta, sensacional. Era da coleção, mas, puta, na hora de uma apertada de dinheiro, eu falei, aí, sempre na hora que aperta de dinheiro, a gente tem que se desfazer de alguma coisa aqui, né? Não tem jeito. E aí eu vendi ela, e aí esses tempos que tava mais tranquilo, tava quase indo lá comprar a camisa dele de novo. Eu deposito aí pra você, né? Camisa. Mas ele veio pegar aí, o cara é gente boa demais. Ô Felipe, você tava falando aí de a primeira camisa que você comprou foi num bazar, né? Tipo, quais são os lugares, as fontes mais inusitadas aí de camisa, assim? Cara, tem... As fontes hoje, basicamente, é Mercado Livre, OLX e o Facebook mesmo. Dificilmente acaba fugindo disso e do boca a boca também, né? Quem coleciona, quem é do meio aí, a gente tem alguns grupos e acho que a maioria das camisas acabam passando só por dentro desses grupos. Mas sempre pinga alguma coisa no Facebook, eu sempre posto também, estou sempre postando. No Mercado Livre aparece alguma coisa ou outra, mas sempre a galera lá viaja demais nos preços, fora da realidade, assim, do que realmente vale a maioria das vezes. E quando aparece alguma coisa com preço justo, normalmente não dura 5 minutos. Então tem sempre um sortudo que pega na hora lá.
E é muito difícil durar mais do que 5 minutos. Então, eu não sei se ele tá. Eu não sei se ele tá assistindo aí o Matheus Souza, o Jussa, a gente chama ele de Jussene, que ele é igualzinho o Jussene. Ele é o rei do Mercado Livre, cara, eu nunca vi. O cara, 2 minutos que a camisa tá postada lá, ele já pegou a camisa. Não dá pra competir com o cara. Fica lá só dando F5 lá, né? O dia todo. Pô, não, a gente zoa ele, que ele não sai do Mercado Livre, fica o dia inteiro lá, não é possível. É bom ele trabalhar já no Mercado Livre, né? Pode falar pra ele que o Mercado Livre é aqui em Osasco. Se ele quiser deixar o currículo comigo, eu já deixo lá na porta lá do Mercado Livre já. Ó, capaz, viu? Porque, puta, acho que a página... Ele entra, a primeira coisa que ele entra no computador, já abre direto a página do Mercado Livre e as camisas do Guarani. Que o bicho é rápido, viu? Não dá pra competir com ele, não. O cara é muito rápido. Ô, Felipe, e você tava falando aí de preço, né? Eu vi uma camisa lá, não sei se era de 78, o cara tava cobrando 1.200 conto lá no Mercado Livre. Pra você, o que é um preço justo, cara? O que você... Putz, mano, isso aqui eu posso fazer uma loucura, isso aqui não. O que é um preço justo pra você? Cara, é difícil você falar de preço justo em relação à camisa, porque a camisa é um item muito pessoal, né? Normalmente ela vem junto com uma história, ou não. Às vezes a pessoa ganhou aquela camisa por ganhar e nunca mais se interessou por ela, jogou no fundo do armário e só quer se livrar dela. E às vezes aquela camisa veio junto com uma história, com um apego, ganhou do avô, ganhou do tio, ganhou da mão do jogador, autografou, tirou foto, era do ídolo. Então é difícil você precificar com justiça, né, uma camisa. Mas, cara, tem algumas camisas aí que dá pra fazer loucura. Assim, loucura que eu digo pela raridade dela, né? Uhum. E, por exemplo, uma camisa de 78 é uma camisa que pouquíssima gente tem, pouquíssimos colecionadores têm, muito difícil de aparecer. Normalmente quando aparece a galera se estapeia, ou ninguém nem fica sabendo porque é por baixo dos panos, que se aparecer a galera se estapeia por ela. Algumas camisas aí, por exemplo, uma Sul Brasileiro branca de 85, as malharias, né, porque antes da a Adidas chegou no Guarani em 77, né, e a gente teve algumas malharias que faziam as camisas do Guarani. Então, malharia Cepo, malharia acho que 99, Terres, Hering, tem mais umas par aí que aí tem umas par que a gente nem conhece, né? Então, cara, essas malharias também a galera faz loucura, se estapeia pra conseguir, porque é filha única de mãe solteira, dificilmente aparece, e aí a camisa que a galera paga pra mais de R$1.000 aí, tranquilamente. Nossa. Tranquilamente. Mas é difícil, né, cara? Às vezes você pega uma camisa aí que é mais carne de vaca, aí uma Champs, que o cara ganhou de algum jogador da época, ganhou, sei lá, do Douglas, e, puta, a camisa tem um apego pro cara, e o cara não se desfaz da camisa por menos de 500, 300 conto. Exatamente. É uma camisa que no mercado normal nosso, assim, você acha entre 50, 70, 80 conto. Mas pro cara tem valor, né? Tem um valor sentimental. Então, não, sim, entra a questão do valor sentimental, né? Assim, que nem você disse, pra você valeria 70. Mas pro cara tá valendo 400, exatamente. 500. Exatamente. E aí você tá precisando daquela camisa pra você completar aquele acervo do ano X. Aí você faria essa loucura aí? Tipo, ela vale 70, mas, porra, cara, tá difícil, eu pago 400 aqui. Faz essa loucura aí? Cara, senão cara, eu já vou procurar tem gente que faz. Tem gente que faz. Eu sou mais pé no chão em relação a isso, mas conheço gente que faz. Conheço gente que faz loucura porque dentro, né, do colecionismo a gente acaba se dividindo por focos, né? Porque não dá pra você focar em tudo. Por exemplo, ter todas as camisas de todos os anos, todos os patrocínios, todas as fornecedoras, todas de goleiro. Então tem gente que foca, por exemplo, nas de goleiro, tem gente que foca, por exemplo, nas camisas da Umbro,
tem gente que foca nas camisas da Belerba, tem gente que gosta de Adidas. Então a galera acaba se dividindo. E tem gente que faz loucura. Se, por exemplo, o foco do cara é a Belerba. O cara, pô, falta uma Belerba pro cara fechar todas as Belerba. O cara faz a loucura, entendeu? Às vezes é uma camisa que não vai aparecer tão cedo. A Zumbro, por exemplo, tem a Umbro Rubi, que até separei ela aqui. Olha, que acho que essa é um modelo muito cobiçado aí por boa parte dos colecionadores. E ela tem uma história engraçada, né? Que na época que ela saiu, em 2004, ela foi uma camisa que o Guarani fez para a comemoração de 40 anos da patrocinadora, da Medial. E ninguém se interessou pela camisa. Todo mundo, por ser uma camisa vermelha, não tem nada a ver com o Guarani. E vendeu pouquíssimo, encalhou na loja. E hoje, cara, é uma camisa que a galera paga quinhentão aí, tranquilo, sem pensar duas vezes. Se aparecer, o nego se mata pra pagar 500 conto nessa camisa. É uma camisa que até uns anos atrás até nem tinha tanto interesse, mas acho que ela entrou meio no hype, né? Virou meio moda ter essa camisa na coleção. E é uma camisa que a galera faz loucura, é uma camisa totalmente aleatória, assim. Que não tem explicação o porquê ela ser tão cara. Ninguém sabe explicar, mas é uma camisa que todo mundo se mata pra ter ela. Não, pois é, não teve o seu valor, né, na época, mas, cara, a partir do momento que você começa a virar colecionador, aí você começa a ter essa visão, né? Na verdade, cara, as que eram as desprezadas, hoje é as que têm mais valor, né? Sim, exatamente. Inclusive tem a capa, né? A capa listada, acho que eu separei ela aqui também. Que, cara, na época, né, 2014, o time uma merda. Ninguém queria saber também porra nenhuma de camisa. Foi uma camisa que encalhou na lojinha. Ninguém comprou essa camisa. Não, mentira, ninguém comprou. Essa camisa é muito linda, velho. Cara, essa camisa encalhou na lojinha, pra você ter noção. Eu lembro que ela foi vendida assim, muito barata, porque ela encalhou, ninguém queria saber dessa camisa. E ela valorizou, assim, de uns anos pra cá, ela valorizou um absurdo. Hoje o nego paga 300, 400 conto nessa camisa, o nego se estapeia, é outra camisa que o nego se estapeia pra comprar. Não dá pra entender o porquê. Entendeu? Tem umas coisas que, assim, acho que quanto menos foi vendida e sei lá, quanto mais difícil é de achar, a galera viaja na camisa. E aí, puta, acaba, o valor vai lá em cima. Quem tem não vende, e quem vende mete a faca. Não, essa daí é uma que eu queria, cara, aqui comigo. Sim. E, assim, o problema da... Não, hoje você e todo mundo queria. Hoje, qualquer pessoa que você perguntar... 2020. Da capa listrada, hoje, 2020, cara, todo mundo que você perguntar se quer uma capa listrada por 300 conto, o nego quer, cara. É um absurdo. Você joga nos grupos uma camisa dessa, o nego, pô, faz fila pra comprar a camisa. É absurdo, absurdo. Não, e essa foi a camisa mais top que a capa fez, né? Ficou pouco tempo no Guarani. O problema da capa é que era umas camisas muito justas, né, velho? Então não atendia a boa parte dos gordinhos aí, dos gordinhos bugrinos, não curtiam muito não, né? Exatamente. Cara, a capa, acho que ela fez as camisas mais básicas, ela junto com a fita e com a Loto, que a gente já viu na vida, né? Era um pedaço de pano branco, que eles colocaram o símbolo do Guarani, um pedaço de paninho bem vagabundo, aquele paninho fino, né? Que, puta, justo no corpo. Eu não tenho saudade nenhuma da capa por aqui. Estão me perguntando aqui da listrada de 2008 da Champs. Tem um modelo de jogo dela, cara. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Essa daí foi desenhada pelo torcedor, né? Beto, né? Isso, exatamente. Essa daqui também, cara, é uma camisa chata de achar, mas também não é impossível, tanto quanto a capa listrada. Ela é uma camisa que você acha aí na média de uns 150, 180 reais, vira e mexe, ela ainda aparece. Mas a da capa, cara, eu não sei o que acontece, que nego surta na camisa da capa. É um negócio impressionante.
Eu acho que 150 é um preço justo para vender. Sim, cara, eu acho ela uma das mais bonitas, essa camisa. Pra mim, eu sou meio fã das camisas listradas e eu acho que essa do centenário, gosto da capa também, apesar de achar que ela veste mal pra caramba, parece um saco de batata no corpo. Não sou fã do caimento dela, eu gosto muito das listradas, mas se fosse para fazer um ranking das listradas, a capa seria a minha última colocada, assim, com certeza. Ah, é? Não, e a Champs, ela meio que revolucionou, né? Porque fazia tempo que a gente não via uma camisa listrada no Guarani, né? Cara, A não verdade, se ser for aquela. parar pra ver, a gente teve as listradas da Umbro, né, de 2004. Mas na Teve a verdade listrada. eram listras finas, né? Não era Sim, exatamente teve listrada, né? Isso. Teve a listrada da Finta, né? Que era um listrado meio verde, que a Finta logo que chegou lançou em 2005. Ah, E a de horizontal, né? listrada, cara, isso. E aí a primeira listrada que a gente teve, na verdade, foram as Pumas, né? Que é um modelo, inclusive, que eu acho muito feio. É um modelo que eu acho uma tristeza esse modelo aqui, cara. É Não, beleza, muito então. feio. Então vamos negociar aqui a sua camisa aí, por favor? Vamos Não, você negociar. tá maluco. Essa daqui também, outra camisa de jogo, deu trabalho pra caramba pra achar. Mas apesar de gosto de ter ela pra coleção, também tem o modelo dela com Singer. Apesar de achar elas muito legais na coleção, inclusive elas têm algumas diferenças, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui nas listras, no escudo, no tecido. Não seguia muito um padrão, né? Uma camisa legal de ter para coleção foram as primeiras listradas que o Guarani teve, se não me falha a memória, se alguém tiver uma informação melhor aí, pode falar que às vezes eu não lembro. Manda no comentário, mas que me vem à cabeça foram as primeiras listradas que a gente teve, e eu acho elas bem zoadinhas. É que entra na mesma questão lá da Rubi lá, velho. Na época Sim, era horrível. E esse símbolo na camisa, nossa, horrível demais. Né? Só um sim. verde lá no símbolo. Tipo, cara, não tem nenhum esforço em dar um trabalho maior, né? Pra poder confeccionar esse símbolo. Cara, e é engraçado porque até o começo, né, da década de 90, se você for, times não tinham, né, um terceiro modelo de uniforme. Era sempre o modelo home e o away, né, que é o casa e o fora. Então, no caso do Guarani, a gente sempre jogou de verde e branco. E aí, acho que até por um apelo mais financeiro, no meio da década de 90, as fornecedoras começam a trazer isso, né? De fazer uma camisa comemorativa, um terceiro modelo. E tem uma camisa da Inter de Milão, cara, da Umbro, que se você olhar para ela, é impossível você não lembrar desse modelo da Puma. Inclusive, as duas são mais ou menos do mesmo ano. Essas daqui são 96, 97, o da Puma da Inter de Milão é de 96. Então, provavelmente, a nossa acabou sendo baseada na deles. É um modelo da mesma cor, as mesmas formas de listra. E acho que a moda, né, do terceiro uniforme começou nessa época aí. Mais por um apelo financeiro, né? Começou em 97 e eu não lembro mais de nenhuma outra camisa do terceiro. Na década do começo de 2000, acho que não teve nenhuma outra assim que era. Não tô te ouvindo. Sumiu o seu som. Oi, tá ouvindo? Oi? Tá ouvindo aí? Foi? Não tô ouvindo. Tá me ouvindo aí? Eu tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Pessoal, comenta aí, vê se vocês estão me ouvindo aí. Aí, fazendo os ajustes aqui. Aqui tá tudo em ordem. Estão me ouvindo aqui? Aí, tá normal. O Juliano falou que tá normal. Tá me ouvindo aí, Felipe? Os dois. Agora eu não tô te ouvindo. O Clovenel falou que tá normal. Aqui o áudio. Ixi. Foi.
Tá começando já a roda o Jiquiti aqui, ó. Não, nem brinca, pelo amor de Deus, de novo não. Não, chega. Cara, então, que a gente tava falando de terceiras camisas, né? Teve essa daí de 97, né? Que é esse verde aqui, eu nem sei qual é a definição desse verde aí. É um verde... Verde meio limão, cor de burro quando foge, né? Não dá pra entender esse verde. É, verde meio fundo de pântano, né? Sei lá. Sim, sim. E eu acho que depois, cara, só veio com a Umbro lá, com as camisas prateadas sim, e exatamente. dourada, né? Exatamente. E aí, sim, porque depois da Puma, né, passou por aqui a Reebok passou por aqui muito pouco tempo, né? A Reebok chegou no Brasileiro de 99 e saiu no final do Brasileiro de 2000. E aí chegou a Umbro, né? Que trouxe em 2001 os primeiros modelos dela, que foram comemorativos dos 90 anos do Guarani, mas foram modelos normais, home hour. Em 2002 também não tivemos o terceiro modelo. Em 2003 que começou, que aí foram os primeiros modelos, comemorativo dos 50 anos do brinco e dos 25 anos do título, né? Que é a prateada e a dourada. É. Que engraçado que elas têm um motivo muito mais, né, especial, que são alusivas a alguma coisa do Guarani. Conquista, né? Porém são camisas que tem procura, você vende aí a uns 150, 180, se for uma camisa de jogo uns 200 e pouco, mas não tem a procura que tem a Rubi, cara, não dá pra entender, que foi o modelo de 2004, não tem explicação, que não tem nada a ver com o Guarani, uma camisa que foi feita para Medial Saúde, para puxar o saco da Medial Saúde. 40 anos da Medial. Exatamente, e hoje a camisa que a galera pira. É louco. O Publicast tá falando aqui da camisa da Joma também. Cara, a camisa da Joma é uma camisa que divide opiniões, né? É uma camisa que eu acho... Né? Isso, é uma camisa que eu acho bonita, mas eu conheço muita gente que torce o nariz para ela. Eu acho que é uma camisa que é bonita, né? Apesar de ser um template que já era fixo da Joma, né? Você encontrava no site deles. E só meteram o nosso símbolo aqui, inventaram essa história de 63 anos do Brinco de Ouro. Quem que comemora 63 quem anos? Comemora, né? Nem minha avó, acho que fez um aniversário de 63 anos, porque o Guarani vai fazer um aniversário de 63 anos, né, pro estádio. E eu gosto muito dela pra usar, cara. É uma camisa que eu acho bonita pra usar, mas conheço muita gente que não fez nem questão de ter ela na coleção e gente que coleciona. Então é uma camisa que divide opiniões. Acho que ela tá 60% para quem não gosta e 40% para quem gosta. Eu acho que é um pouco do preconceito da questão que era, tipo, a Joma quis nos enganar, entendeu? Tava lá, sim. Aí só meteram Cara, eu acho que não, na verdade não foi a Joma, né? Não foi a Joma, foi a própria diretoria nossa, né? Que tentou enganar a gente aí, né? Essa história aí. Porque na época teve um dirigente nosso aí que viajou, né, pra Espanha, na sede da Joma, e trouxe uma porrada dessas camisas na mala, né? Não vou citar o nome de quem é alguém que ainda sendo muito falado aí, né, nesses últimos dias, não vou citar nomes, é uma pessoa que anda sendo muito comentada aí, mas diz a lenda que trouxe umas praias na mala, inclusive, essa camisa depois chegou a ser vendida na Foot Fanatics, sem o silk dos 63 anos. A camisa que vendeu na lojinha, as primeiras, vieram todas com esse silk aqui. E que provavelmente foram as que vieram na mala, né, entendeu? Provavelmente foram essas que vieram na mala. E aí as da Foot Fanatics depois não vinham com esse silk. E você até lembrou aí, a Foot Fanatics era o nosso ponto de referência, né, cara, de comprar camisa, né? Acho que as primeiras camisas do Guarani, via site, eu comprei tudo pela Foot Fanatics. Antes a gente pesquisava na Centauro, no Netshoes, mas a Foot Fanatics era o site que fornecia a camisa pra gente. Exatamente. Cara, na verdade, assim, né, a Joma chegou aqui com uma camisa extremamente simples,
material normal, comum, que eu acho até um material meio ruinzinho, quente, e com um valor exorbitante, né? Se eu não me engano, era mais de R$ 200 uma camisa da Joma, e rapidinho os preços foram fazendo assim, né? Foi despencando o preço da Joma, e logo que o Guarani rompeu, né, o contrato com a Joma, você achava essas camisas da Foot Fanatics por R$ 39 com personalização. E na época o Fumagalli era um semideus, né? E o que você vê dessas camisas escrito 10 Fumagalli hoje aí, que era tudo a personalização da Foot Fanatics, não tá escrito, né? E, pô, você comprava, cara, uma camisa personalizada, você comprar aí, você pagar mais R$ 10 de personalização, mais 5 de frete, você pagava aí 50, 60 conto numa camisa oficial do clube. É um bom preço, né? Então eu acho que a camisa que a gente mais vê aí, né, hoje em dia no estádio é a Jonga, disparado por causa disso daí. Eu mesmo eu comprei a branca e a verde, acho que cada uma foi 50 conto, velho. Sim, exatamente. 50 conto. E aí comprei até uma calça azul. E quem comprou na loja, né, logo no lançamento, deu muito azar, né? Porque pagou mais de 200 conto. Eu já me fodi várias vezes nessa daí também. Eu sou emocionado, que gosta de ir lá e comprar no lançamento. Inclusive, né? Sempre me fodo nessa daí, porque a camisa sempre faz assim o preço dela depois. E eu sempre erro a mesma coisa, cara. Sempre o lançamento eu vou, abraço que vai ter pouca camisa e compro e pago 220. Na época você fica feliz, né? Fala, pô, tem a camisa nova. Aí depois que você vê a camisa sendo anunciada por menos da metade do preço, dá até uma dor no coração. Não, e ó, eu fui comprar as camisas da Topper, a verde e a branca agora, velho, depois de 2 anos. Sim. Mas eu aprendi, viu? Eu vou fazer isso na próxima que chegar. Mesmo? Juro, eu vou tentar, eu vou tentar. Cara, essas camisas aí, a dourada e a verde de 40 anos, eu fui um dos primeiros a chegar. Eu fui um dos primeiros a chegar na lojinha. Pode anotar meu nome aí pra reserva, pra pré-venda. Caí na conversa da Magali de novo, porque a Magali é foda. Essa daqui também foi a mesma coisa. Deixa eu achar ela aqui. Que é a do Fumagalli, né? Show. Foi a mesma coisa. Passei na lojinha quando eu fiquei sabendo que ia ter essa camisa, né? Aí eu cheguei lá, ela, pô, vai ser poucas. Meio que anotou meu nome assim num cantinho, como se a camisa fosse um segredo. Eu falei, pô, tô fazendo uma negociação da China, né, cara? Pô, garantia minha. Aí chegou lá, cara, até esses dias tinha camisa aí, faz 2 anos, paguei mesmo? 200 e lá. Com o número 200 300? e lá vai pedra. Todas têm número 300. Velho. Só que aí, o que acontece, né? Vai sobrando os tamanhos gigantes, né? Acho que as que sobraram lá era XXXG, essa daqui ainda deixou de pegar uma M, que nem era o meu tamanho. Foi o tamanho que ela falou, é o tamanho que. Ela falou, é o tamanho que vai ter, não tem como escolher muito, vão vir poucas. Falei, beleza, então, o que tiver aí, você pode arrumar pra mim, sossegado, eu pago, não tem problema. Fui lá e até esses dias tinha camisa. Essas daí também, passei lá para conversar com ela. Ela falou que não iam ser muitas, que não sei o que. Caí na conversa de novo. Falei, pode colocar meu nome aí, já paguei antecipado. E hoje você acha as camisas por 100 conto aí na lojinha. Então, pô, é foda. É conversa de vendedor, velho. Você não pô, pode cara, cair, eu sempre caio na conversa, mano. É impressionante. Mas eu juro que eu vou aprender. A próxima camisa que chegar aí, eu vou aprender. Não, porque quando, tipo, alguém fala assim, tem que comprar esse sapato que não sei o que. Não, calma, dá uma esperada, né? Que vai diminuir o preço. Mas quando é uma coisa que envolve a gente, né? A nossa paixão, exatamente. Bate o desespero. Exatamente. Pra mim, essa daí do Fumagalli bate. Foram 300 unidades, né? O número 300 nas costas, falar que iam ser 300 unidades. Cara, diz a lenda que foram 300, né? Ela até tem aqui um númerozinho de série, não sei se vai dar pra ver, que essa daqui é a número 60 de 300. Mas eu duvido muito que tenha vendido só 300 camisas. Não sei, porque aí que você vê, né? Quem é colecionador, gosta de caçar essas coisas aí, no vídeo do jogo contra...
Travou aí? Aquelas lá não tinham, mas provavelmente foram feitas só pro jogador, mas provavelmente tem camisa rodando aí também sem número de série. Tem camisa, tem esse modelo de camisa que não tem o coisinho da Topper aqui, que só tem o escrito Topper. Então essas camisas tem várias rodando, entendeu? Então é complicado. Você é rico muito em detalhes, né, cara? Tipo, Sim. tem um nome Topper, não tem. Você consegue diferenciar o que é uma camisa falsa de o que não é uma camisa falsa do Guarani? Consegue? Cara, na verdade, assim, camisa falsa do Guarani hoje em dia é bem fácil de diferenciar, porque as falsificações são muito porcas, né? São um negócio bem grosseiro, muito diferente da original. Então você bate o olho de longe. Tem só um camarada meu que eu conheço aí, Matheus Cruvinel, ele pediu para não falar, mas eu vou falar. Ele quase caiu no conto do Vigário aí esses tempos aí. Foi. Ele é colecionador antigo e ele quase caiu no conto do Vigário. Eu vou contar essa história aí, que essa resenha é boa. Ele chamou aqui um dia para trocar ideia. Falou, mano, tem um cara, porque em 2012 o Guarani jogou com aquela lupa do Centenário, que ela tem um quadradão aqui escrito asa, não é o asa normal, era um quadrado escrito asa que a gente só jogou contra o São Paulo no Morumbi com aquela camisa. E a falsificação dessa camisa veio com esse quadradão também, não sei por que eles falsificaram com o quadrado. E ele achou um cara no Facebook aí, só que o cara, sei lá, acho que era meio biruta das ideias, não respondia ele, quando eu respondia, não respondia direito, o cara era meio doidinho das ideias. E aí ele falou, pô, mano, tô tentando falar com o cara, já faz uns 3 meses já, o cara não me responde direito, o cara é meio louco das ideias, fala uns bagulho nada a ver. E aí eu falei, pô, mano, que fita, né? Manda as fotos da camisa aí. Falei, pô, o cara ainda tem o número 10 do Fumagalli. E pô, o número 10 do Fumagalli. Falei, pô, da hora, né? Manda as fotos aí. Aí ele mandou as fotos do cara usando a camisa, mano. Era a camiseta de varal. Puta, que a gente zoou ele, mano. Ele fica puto até hoje com essa história aí. Eu salvei você aí, Cruvinel. E ele ia abraçar a camisa que eu sei. Tá devendo, hein? Tá, porque ele ia abraçar. Ficou puta ainda que o cara não respondia. Ele falou, só que esse cara não te respondeu, você ia abraçar pra camiseta na falsa. Salvou, cara. Mas voltando, né, ao assunto aí das falsificações, cara, hoje pra time assim, né, de capital e tal, é muito mais difícil você ter noção de falsificação, porque as réplicas, né, que os chineses fazem, que a gente sempre vê aqui, aquelas 1 para 1, primeira linha, cara, essas réplicas são boas de verdade. Essas réplicas são difíceis de você tem que pegar com a original e comparar, e ainda é muito difícil você ver qual que é a original. Mas a camisa do Guarani é bem fácil mesmo, bem tranquilo, não tem erro não. Isso é até bom, né? Porque as réplicas que tem são bem grosseiras mesmo, não tem uma réplica boa que chegue assim 20% próximo de uma original. Então muda bastante. Bem fácil mesmo. Entendi. Ó, deixa eu contar um pouquinho da minha história sobre como eu ganhei a primeira camisa do Guarani, né? Eu sou um bugrinho da capital, nasci na capital, então já viu, né? Como que eu vou conseguir camisa do Guarani, velho? E aí comecei a torcer pro Guarani em 94 e em 96 o Guarani ganhou do Palmeiras, foi o único time que ganhou do Palmeiras lá, que fez mais de 100 gols, né? Arrebentou o Palmeiras 1-0, o único time que derrotou o Palmeiras. Aí o que aconteceu? Famoso Palmeiras Parmalat, né? Época de ouro. Palmeiras freguês do Guarani aí. Sim. Aí, velho, o que aconteceu? Nos shoppings aqui em São Paulo, tava começando a vender camisa do Guarani, velho. E os caras colocavam no manequim. Caramba. E aí eu vi a camisa do Guarani no manequim e falei, meu, vamos comprar, né? Aí comprei.
A camisa que o Guarani ganhou do Sensacional Palmeiras, ó. Né? Com a Brother. Essa daí, na verdade, essa daí é o modelo de 96, na verdade, né? Foi o primeiro modelo que a Puma chegou aqui, que ela lançou esse modelo aí no... Não, na verdade esse modelo ele é de 97. O modelo de 96 da Puma, ele ainda é diferente desse daí, apesar de ser a mesma camisa. Aham. O modelo de 96 da Puma é esse daqui. Eu não sei se você vai conseguir ver a diferença daí de tecido. Velho. É a mesma camisa, mas o detalhe do tecido é diferente. É tipo listrado, Puma, um verde mais escuro. Isso, exatamente. E a Puma, logo que ela chegou aqui, a Puma chegou pro brasileiro, né, de 96. Aqui, ó. E ela lançou essa daí. Sim, ela mesmo. Exatamente. E aí, em 97, mudou para aquela primeira que você mostrou. Pro Paulista já mudou para aquela lá. Da hora, velho. Então, até te perguntando, porra, velho, as camisas muito parecidas, né? Ó, tá vendo? Muda o escudo, sim, mas tem esse detalhe nas listras, né? Que você falou. Sim. Porque aqui em cima, no ombro, é a mesma coisa. Cara, a camisa é a mesma coisa. Muda o detalhe do tecido, na verdade, né? Muda pouquíssima coisa. Mas esse tecido aqui ainda é meio padrão ainda. É bem parecido um do outro aqui. Se não é o mesmo. E aí logo na sequência, uma outra coisa, é a mesma camisa, porém eles mudaram o patrocínio, né? Que aí chegou, acho que pro brasileiro, chegou o patrocínio da Singer nela. Você até postou na sua página, né? Isso, postei esses dias a da Singer. Deixa eu achar ela aqui. Que tem o escudo com fundo branco. Aí, essa daqui é a da Singer. Que é o mesmo modelo de camisa, mas aí muda os patrocínios. Inclusive, acho que o Vitor Rede está assistindo aí, e eu vendi uma dessa daqui para ele, esses tempos aí, uns bons anos atrás ele vai lembrar, que o Singer era colocado por cima do Brother. Nossa. Então tinha o Brother e eles colocaram meio que um tecido de Singer. O Vitão acho que deve estar aí, depois ele mostra a foto. Eles colocaram esse Singer por cima do Brother. Então, cara, pra quem gosta dessas coisas assim, é uma viagem essas camisas aí, né? É tipo uns detalhes bizarros desses que a gente gosta. Quem coleciona gosta de detalhe bizarro, né? Não, e a Singer já é de costura, já meteu a costura, já falou, quem manda aqui é a Singer. Aqui é tipo isso mesmo. E aí, cara, a Puma, né, em 96, 97, eles não mudaram o modelo, eles mudaram o patrocínio e tal, o patrocínio Master, mas eles não mudaram o modelo, eles vieram mudar o modelo só em 98, né, que aí é aquela classicona, pra mim, de longe, é a camisa mais clássica. Se você perguntar pra mim, acho que é a camisa, uma das mais bonitas do Guarani, que é essa daqui. Pra mim, maravilhosa. Puta, eu acho essa camisa aqui a coisa mais linda que tem, cara. É uma camisa que dá pra você dar uma voltinha no shopping tranquilamente com a namorada. Dá pra ir pro casamento. Dá pra você casar com ela sossegado, entendeu? Pra mim, cara, é clássica essa camisa. Eu sou apaixonado por ela. E, puta, sensacional. A Puma me deixa saudades. A Puma é uma camisa que me deixa saudades. Teve o primeiro encontro lá no Clube Nacional, né? Tava até o Kleber Sanches lá, tava o Álvaro lá também. Tinha uma camisa dessa daí pra vender. Tava, acho que 210. Eu falei, mano, não pago não. Aí... Cara, nos nossos grupos, né, na minha mão, vou fazer a propaganda, normalmente eu vendo essa camisa a uns 150, mas não é difícil você encontrar ela por 200 e pouco, também não tá fora do que vale. É um preço justo. Até uns 200 se ela tiver boa, porque, cara, esse tecido aqui, se você lavar ele, eu não sei o que acontece com ele, que ele pega muita bolinha, ele destrói o tecido, não sei o que acontece, acho que por ele ser grosso, e é difícil você achar uma camisa conservada dessa, muito difícil mesmo. Então, se tiver bala, pode pagar uns 200 tranquilo, porque vale a pena. Vale a pena. Ó, Felipe, cara, aí eu vou te contar aqui. Aí eu comprei essa camisa, né, de 96.
E aí eu fui lá num bar lá que meu pai frequentava e tal. Cara, cheguei todo animado lá e falei assim, galera, consegui a camisa do Guarani, que não sei o que, né? Que os caras sabiam lá, os amigos do meu pai sabiam que eu queria uma camisa do Guarani e tal. E era difícil de achar. Consegui. Aí os caras falaram assim, poxa, velho, você conseguiu mesmo? Porque a gente conseguiu uma camisa aqui pra você, velho. Puta aí, vida. Sensacional também. Beleza, de 95. Linda essa camisa, velho. Cara. Ó. Sim, linda. Cara, esse modelo é sensacional. Aí chorei pelos olhos, né, cara? Não, mas quanto mais melhor, né? Não, e essa daqui, tipo, não é aquela camuflada, né? Ela tem uns detalhes diferentes aqui. Mas ela é uma camisa muito... Tá cheio de bolinha, velho. Tá cheio de bolinha. Acho que o cara deitou no chão. Tem umas camisas, principalmente na década de 90, cara, elas pegavam muita bolinha. Acho que o problema é realmente o tecido mesmo. Que, puta, você tem umas que você pega, parece que o cara rolou no asfalto com a camisa. É um negócio bizarro. Você fala, meu, o que esse cara fez com a camisa? E às vezes é de lavar, puta, enroscou um fiozinho, às vezes o cara nem fez nada demais e a camisa pega a bolinha mesmo. É complicado. Esses tecidos da década de 90 tem uns que são muito ruim mesmo. Terríveis, né? E aí até passa assim um pouquinho a tesoura, né, pra não sair mais, né? Mas cara, essa aqui uma dica aí que eu posso deixar, que eu faço normalmente aqui, é passar gilete. Sabe, gilete de barba? É, sim. Você deixa a camisa bem esticadinha e vai passando a gilete nova. Não faz com gilete velha que dá ruim, puxa mais ainda o fio. Tem que ser aquela gilete nova que você acabou de tirar do plastiquinho. Passa ela com bastante cuidado que dá uma amenizada nisso daí. É, e tem que ser gilete, não tem que ser aquele bique não, que o bique ele... Sim, aquela gilete 3 lâminas, né? Mac 3 Turbo. Tem que ser ele de preferência para não zoar, né? Tem que ser uma de respeito, né? Uma que custe 20 reais, só pra tirar os fiozinhos aqui, né? Cara, e outro detalhe interessante dessas camisas é que a cor delas desbota muito fácil. Você deixar ela algum dia no sol secando, por exemplo, você lavou, deixou no sol, acabou a cor da camisa. É um negócio impressionante, velho. Impressionante. Eu já vi gente comentando que ficou marrom. Fica marrom. É. Cara, fica outra cor. Não tem nada a ver com verde. Ela, puta, e, cara, cada camisa muda de um jeito. Tem camisa que fica marrom, tem camisa que fica um verde desbotado, tem camisa que fica vinho. É muito louco essas delebas, velho. O tecido delas é um negócio muito doido. Pelo amor de Deus. Ô Felipe, já estamos chegando aqui a quase 1 hora. Vamos fazer o seguinte. Vou encerrar aqui. Salvar o vídeo. E aí eu já te chamo de novo. Fechou. Beleza? Porque o Instagram só permite 1 hora, né? Fechou. Beleza, é nóis. Valeu.